Fala galera, tudo bem? Professora Tati aqui, professora de redação, e hoje eu vim aqui para dar aquela aula que estava todo mundo pedindo. Isso mesmo, hoje eu vou falar a respeito da competência número 1 do Enem, aquela, a mais temida, aquela que os candidatos tiram menos pontos, aquela que os alunos não sabem o que precisam melhorar para atingirem a 200 pontos da competência número 1. Ficou curioso em saber o que vai acontecer nessa competência? O que você precisa saber dessa competência? Então você precisa assistir esse vídeo até o final. É isso mesmo. Mas, para isso, primeiramente, se inscreva no nosso canal para que você possa receber aí na sua casa todos os vídeos da equipe Dasculos e você monte o seu próprio cronograma de estudo, tá certo? Então vamos lá? Então roda a vinheta, gente! Fala galera, que bom que vocês estão aí, ficaram curiosos, não ficaram? Eu sei que você ficou. Seguinte, quando a gente fala em relação à competência número 1, dá um certo temor na cabeça de todo mundo. Todo mundo fica um pouco pirado, porque não sabe por que não consegue tirar 200 pontos na competência número 1. A pergunta que sempre fica, por que eu não consigo tirar 200 pontos na competência 1? O que eu preciso estudar? Como melhorar a competência número 1? Primeiramente, quem começa fazendo as perguntas para poder responder estes questionamentos que você fica aí para saber a respeito da competência 1, sou eu mesma. Como que você escreve? Já parou para pensar? Como é a sua escrita? Quando você está desenvolvendo qualquer tipo de texto, você está escrevendo ali, surgem algumas dúvidas do tipo, onde colocar a vírgula? Onde não colocar a vírgula? Se aquele porquê se escreve junto ou separado, se eu coloco acento ou se eu não coloco. Já surgiu algumas dúvidas desse tipo? Já ficou se perguntando a respeito da regência? Como que está o seu conhecimento a respeito de regência? E a concordância? Você sabe fazer concordância entre verbos e nomes dentro de uma oração? Percebem, gente, que estes questionamentos que eu estou aqui fazendo para você, eles estão diretamente ligados justamente na competência número 1. Sabe por que a competência número 1 é uma das competências mais temidas entre os estudantes, entre os candidatos do Enem? Porque muitos têm dificuldade na escrita. Porque quando nós falamos em língua portuguesa, automaticamente nós falamos nessa habilidade de escrita. Então, gente, é muito importante que você fique atento nas aulas de língua portuguesa. A parte de gramática, nós aqui sabemos que ela é cobrada de uma forma bem minimizada dentro da prova do Enem. Porém, o conhecimento da língua portuguesa em relação à gramática, ele é importantíssimo para a redação. Se você sabe concordância, se você sabe regência, se você sabe construir boas orações, com certeza você vai conseguir uma boa nota dentro da competência número 1. Normalmente, a questão mais difícil para todo aluno tirar 1000 pontos na redação está justamente atrelada a essa competência 1. Por isso que hoje nós vamos falar a respeito dela. O que é cobrado nessa competência? Como eu posso melhorar? A dica primordial, gente, é sempre muita leitura. A leitura, ela é essencial para qualquer tipo de questão. Para a competência número 1, nem se fala, porque quando você lê, automaticamente você conhece o mecanismo da linguagem, você conhece algumas características da língua e aí então você consegue aplicar isso dentro do seu texto. Primeira regra importante para que a gente fale sobre a competência número 1 é o tipo de vocabulário que você utiliza. Você já pensou nisso? Como que está o seu vocabulário? Ah, mas no Enem é cobrado um vocabulário rebuscado, Tati? Não. Nós não precisamos trabalhar com um vocabulário muito rebuscado, cheio das mesóclises, cheios de palavras estrangeirismas. Pelo contrário, o Enem ele não cobra isso do estudante. O que o Enem quer de você, enquanto candidato, enquanto escritor do seu texto, é que você prove, que você conheça a língua, que é a língua portuguesa. Afinal, nós estamos falando de um tipo de texto, de um vestibular, que ele está dentro do nosso país. Então, conhecer a nossa língua é praticamente uma obrigação dentro do Enem. Certo? Então, é nesse momento da redação, na competência 1 especificamente, que você consegue colocar todas as habilidades de conhecimento. Acontece muito que alguns alunos, muitas vezes, olham para o texto e não conseguem identificar erros ortográficos, de concordância, de pontuação, e mesmo assim não conseguem tirar 200 pontos. Por que isso ocorre? Isso ocorre justamente porque o seu corretor
além de avaliar essas questões de linguagem, essas questões de construção do texto, ele vai analisar como que você constrói o seu texto. Por isso que a construção sintática dentro de um texto dissertativo, ela é de grande importância. Se você está tendo uma adequação vocabular, se você usou um vocabulário correto para aquele tipo de tema, se você construiu orações de forma direta, claras, objetivas, se você não deixou orações vagas, muito cuidado ao escrever seu texto. Muitas vezes, os alunos, eles acabam se perdendo quando eles acabam escrevendo frases que ficam muitas vezes vagas, sem sentido, faltando determinados tipos de complementos. Lembra quando a professora de língua portuguesa ensina para você os complementos verbais, os complementos nominais, entre outros? Pois é, esses complementos eles são muito importantes nessa construção. Outra parte muito importante, que muitas vezes é imperceptível, é a questão da regência. Já perceberam que dentro da nossa língua portuguesa, nós falamos de um jeito, escrevemos de outro? A regência é prova disso. Muitos verbos, assim como nomes, eles têm algumas regências que eles são determinantes para a construção do texto. E que quando a gente bate o olho, a gente não consegue perceber esse erro e fica parecendo que a gente não teve erro nenhum, certo? Eu vou mostrar para você agora como que o corretor, ele avalia a competência número 1, para que você fique atento e comece agora, a partir de hoje, a estudar aquilo que você tem mais dificuldade. Eu falo sempre isso, gente, é muito importante que você encontre qual é a sua dificuldade. Se a sua dificuldade é em pontuação, se a sua dificuldade é em ortografia, se é em concordância, em quê? Só que, gente, uma coisa tão importante também para se falar, que para que você saiba vírgula, por exemplo, você precisa conhecer as orações subordinadas, você precisa saber o que é uma conjunção. Então, ou seja, é um acúmulo de conhecimento dentro da língua portuguesa que você precisa ficar atento. Sabemos que a competência número 1, ela é avaliada em 200 pontos, assim como as outras competências, tudo bem? Como que ela é avaliada? A partir de que momento você perde ponto? Tati, se eu escrever um texto bem legal e eu tiver aí um desvio gramatical, eu tiver um problema de ortografia, eu vou perder ponto por conta disso? Um desvio? Impossível. O seu corretor ele não vai diminuir a sua nota, digamos assim, por conta de um erro. Por isso que eu vou falar para vocês. A gente vai dividir essa questão dessa pontuação de 0 a 5, certo? O que você precisa para obter aí a pontuação? Você já sabe, que eu já disse para vocês em outras aulas, que a pontuação do Enem, que ela tem em relação a cada competência, ela tem um peso de 200 pontos. Isso quer dizer que você vai perdendo pontos, você vai perdendo de 40 a 40 pontos, certo? Ou seja, de 200 a 0, né? Como que você vai conseguir uma dessas notas aí dentro dessa competência? Vejamos aqui, chega aqui no quadro, só para que vocês possam analisar. Para que você zere nessa competência, que eu acredito que é praticamente impossível, o que você precisa ter escrito nesse texto? Você deve ter apresentado uma estrutura sintática inexistente. Ou seja, o que seria uma estrutura sintática inexistente? Aquela que não existe. Você não tem lógica, você não constrói as suas frases em períodos corretos, uma ortografia totalmente inadequada, a letra totalmente ilegível, impossível de ser lido o seu texto. Todo mundo que vai ler o seu texto não vai conseguir ler. Muitas vezes, até o próprio candidato, quando ele bate o olho no texto, ele não sabe o que ele escreveu, porque ele não tem construção sintática alguma. Eu acredito, no meu ponto de vista, que isso é praticamente impossível de acontecer, mas precisamos falar, certo? Depois nós vamos para a número 1. O que é a número 1? Estrutura sintática deficitária com muitos desvios. Quando você parte de uma estrutura sintática deficitária e com muitos desvios, você vai obter aí 40 pontos. O que significa isso, Tati? Uma estrutura sintática deficitária e com muitos desvios, como eu coloquei aqui. É um texto, gente, carregado de erros, muitos erros, certo? Um texto que praticamente, quando você tira 0 pontos, ele está cheio de problemas. Não há construção sintática, não tem lógica em questão de concordância e regência, não há pontuação. Acontece muito, pessoal, muitas vezes do próprio candidato para tirar 40 pontos, ele não conseguiu, no mínimo, nem separar os parágrafos, ele não conseguiu nem construir texto por meio de parágrafos. Não há pontuação, certo? A estrutura do texto ela é ruim,
ela é fraca, ele não consegue chegar até a margem da folha, ele não consegue ocupar todo o espaço. Nesse caso, este aluno, ele vai ter aí 40 pontos na competência número 1, certo? Depois, nós vamos partir para o segundo ponto, que é quando a gente fala de estrutura sintática deficitária ou muitos desvios. Olha que interessante a gente anotar aqui, a gente perceber que aqui nessa número 2, né, a gente usa essa palavrinha aqui, né, essa conjunção, ou seja, para que você obtenha 80 pontos nessa competência, ou você tem uma estrutura sintática deficitária, com muitos problemas em relação à construção, ou você tem um texto aí com muitos desvios. Não é os dois, porque quando são os dois, você acaba tendo 40 pontos. Dá dando para entender essa diferença, para você conseguir aí essa questão de 200 pontos? Depois, nós temos o ponto número 3, que é quando a gente tem uma estrutura sintática regular e alguns desvios. Ou seja, o que melhorou? Se a gente for pensar desse número 2 para esse número 3, aqui ela é deficitária. Perceba que aqui ela é regular. Ela ainda tem problemas, mas ela não é tão ruim como aqui. Aqui ela tem regular e ela tem alguns desvios. Então, é uma junção, tá? Muito comum de acontecer aí nos textos. Então, aquele texto que ele apresenta erros de construção sintática, erros de construção de própria oração, às vezes tem aqueles períodos muito longos ao longo do texto. Uma dica para vocês é nunca fazerem aí um parágrafo com um único período, sabe? Quando você começa a primeira linha com letra maiúscula e termina só no final com um ponto final. Então, um período único, que a gente considera período único, isso não é interessante. Quando você faz, por exemplo, orações incompletas, que está faltando alguma coisa. Nesse caso aqui, nós vamos ter um texto com problemas de regência, com problemas de concordância, uso da crase, alguns desvios nesse sentido. Nesse caso, o candidato vai ter aí 120 pontos, certo? Quando a gente parte para o quarto ponto, nós temos uma estrutura sintática boa. Olha aqui, melhorou. De regular foi para boa, né? Nós temos aí uma estrutura sintática boa e poucos desvios. Normalmente é o que os alunos mais têm pontos aí nessa competência. A maioria das notas em relação à competência 1, elas variam aí de 120 a 160 mesmo, certo? Então, nesse quarto ponto, né, que a gente fala que tem uma estrutura sintática boa, ou seja, é um texto que ele é legível, é um texto que ele tem uma construção interessante, porém, ele, em alguns momentos, o candidato acabou dispersando, ou alguma construção que ficou ruim, ou alguma frase que ficou vaga, ou mesmo às vezes uma questão de operadores argumentativos, que é quando ligam uma oração a outra, isso se chama operadores argumentativos. Então, não houve ligamento, então ficou uma frase soltas, frases vagas, não houve um bom encadeamento de ideias, certo? É muito, na verdade, natural a gente ouvir do nosso corretor, falta encadeamento de ideias. Então, muitas vezes, por conta dessa falta de encadeamento de ideias, você atinge aí essa pontuação número 4, que essa pontuação número 4, isso mesmo, de 160 pontos, né? Que é quando é um texto bom, é um texto legal, mas ainda acaba tendo uns problemas. Então, é importante vocês observarem isso. Eu vou falar mais um pouquinho quais são as dicas para que vocês obtenham a maior nota possível nessa competência, mas já digo que é uma competência, sim, muito difícil de tirar 200 pontos. E, por fim, a quinta e última é uma estrutura sintática excelente e, no máximo, 2 desvios para você tirar 200 pontos. Então, perceba que mesmo aquele texto que ele teve lá na competência número 1, 200 pontos, pode ser que ele apareça aí alguns desvios. Aqui a gente fala até no máximo 2 desvios. Essa questão da estrutura sintática, às vezes, ela tem alguma também, é possível que aconteça. Então, dificilmente a gente vai ver o que a gente chama de um texto perfeito. Mesmo aqueles candidatos que têm aí os 200 pontos na competência número 1, eles podem aí, sim, ter algum tipo de desvio. Dica importante para vocês em relação a essa competência. Como eu sempre digo, a competência número 1, ela não cobra um vocabulário rebuscado. Então, tome cuidado com o vocabulário que você utiliza. Tente trazer para o seu texto um vocabulário que, digamos, que ele esteja de acordo com a norma padrão, mas também procure buscar um vocabulário que muitas vezes ele seja diferencial.
Não fique preso, por exemplo, ao coloquialismo. Cuidado com isso, cuidado com as expressões ditas no dia a dia, que muitas vezes elas se tornam tão naturais, tão comuns, mas que ainda elas fazem parte de expressões. Então evite isso. Ao usar um termo estrangeiro, né, que muitas vezes, na verdade, nós, enquanto professores de redação, nós falamos até que o interessante é que você evite o estrangeirismo dentro do seu texto, mas caso você precise utilizá-lo, prefira utilizá-lo por meio das aspas, faça uso das aspas, até uma determinada tipo de expressão, de repente o tema te pede aquilo, use também as aspas para diferenciar, valorize a pontuação, não fique preso apenas a um tipo de conjunção, diversifique, né? Uma dica importante também que eu dou para vocês é o uso de travessões ao longo do texto para, por exemplo, ressaltar um aposto. Né? Você, quando coloca um aposto, ao invés de você usar a vírgula, se você já usou muitas vezes ela, dê preferência para o aposto. Isso vai mostrar para o seu corretor que você tem um conhecimento da língua, certo? Então, valorize isso. Evite usar frases exclamativas, né? As exclamações, elas não são bem-vindas no texto dissertativo. Outra questão que você precisa evitar para que você obtenha aí uma boa nota dentro dessa competência é justamente você não ficar extrapolando muitas palavras que muitas vezes não existem, certo? Cuidado com esse tipo de palavras, cuidado com expressões cristalizadas, essas palavras cristalizadas, baseadas em senso comum, elas perdem a riqueza da construção do seu texto. Observe as suas orações, certo? Veja o que você pretende dizer. Tome cuidado com as chamadas ambiguidades. Leia o seu texto, perceba se as suas frases elas não ficaram ambíguas, né? Então, cuidado com a ambiguidade. Perceba se quem vai ler o seu texto, ele vai entender o seu texto da mesma forma que você passou. Perceba que no caso da ambiguidade, como eu estou dizendo para vocês, ela não é um erro propriamente dito de ortografia, como às vezes os alunos ficam focados, mas ela é um problema de construção, certo? Cuidado com os pleonasmos, né? Ou seja, aquelas ideias repetitivas, né? Então, você colocar um dia, hoje em dia, por exemplo, é um pleonasmo, né? Um clichê, não cabe dentro do texto dissertativo, vai ser cobrado dentro desse vocabulário, dentro desse texto, dentro dessa competência. Faça uma boa adequação vocabular. Todas essas dicas que estão voltadas para a competência 1 vão valorizar o seu texto. A dica de estudo que eu dou para vocês é leitura e estudar gramática, gente. Não tem conversa. A competência 1 tem que estudar regras de gramática. Tem que estudar regência, tem que estudar a concordância, uso da crase, uso da vírgula, tá? Observem isso que é os principais erros. Nós vamos para o slide agora para a gente falar de forma detalhada o que a competência número 1 fala. Vamos lá, gente? Veja bem, então a competência número 1, o que é cobrada nela? Demonstrar domínio da norma culta da língua escrita. A primeira competência cobrada é o domínio da gramática e estética textual. O candidato deve conhecer o uso da norma padrão da língua portuguesa e suas aplicações. Será cobrado o conhecimento sobre todas as regras gramaticais, levando em consideração critérios relacionados à ortografia, regência, concordância e semântica. Mas o que será avaliado? Diferença entre modalidade oral e escrita, atenção à ortografia e às regras gramaticais, estética geral do texto e o respeito ao número de linhas, ausência de marcas da oralidade, precisão vocabular, colocação das letras maiúsculas e minúsculas e divisão silábica na mudança da linha, que a gente chama de translineação. Volta aqui para mim, por favor. Gente, percebe o que vai ser avaliado? Vocês perceberam que lá foi colocado até a questão da separação silábica? Isso é tão importante dentro do seu texto, porque muitas vezes o candidato ele deixa um espaço no final da folha, isso não pode acontecer. Não coube a sua palavra, você não tem que passar a palavra inteira para a linha de baixo. Você tem que fazer a separação silábica. Tá vendo a importância do conhecimento da língua? Você que muitas vezes escreve com letra de forma, né? Muita gente me pergunta, Tati, como que eu faço? Eu escrevo com letra de forma e eu tenho dificuldade nessa questão da letra maiúscula e minúscula.
E dentro dessa competência é cobrado para que ver se você sabe a diferença. Então você tem que deixar explícito quanto ela é maiúscula e quanto ela é minúscula. Sabe por quê? Nós temos a questão da palavra estado, que ora ela pode ser minúscula e ora a palavra pode ser com letra maiúscula. Então você tem que mostrar para o seu corretor que você conhece a diferença do estado com letra maiúscula e o estado com letra minúscula. Essas questões são questões que vão te ajudar a melhorar a sua competência número 1, tá? Então essa competência número 1, ela é uma competência que ela é muito criteriosa entre os corretores tiram ponto mesmo dessa competência, então fiquem atentos. Tá com dúvida como que escreve aquela palavra? Não lembra se escreve com 2 S, com C cedilha, com Z, não sabe como que escreve, esqueceu naquele momento, deu um branco, muda de palavra, muda a expressão. O português, ele te dá essa liberdade, você tem um leque de palavras, você tem um leque de vocabulário, faça uso desse vocabulário. Traga para o seu texto um vocabulário, muitas vezes, não rebuscado, como eu já disse, mas um vocabulário diferenciado, que você consiga mostrar as suas habilidades em ser um bom conhecedor da língua portuguesa. Tudo bem? Em outras aulas, nós vamos falar das outras 4 competências. Vamos falar da competência 2, na competência 3, competência 4 e competência número 5. Eu espero vocês nas outras aulas, tudo bem? Eu espero que nessa aula tenha ficado bem claro para você como que é avaliada essa competência e como você precisa melhorar. Certo? Muitos alunos me perguntam, Tati, o que eu tenho que fazer para melhorar na competência número 1? Eu não sei. Então, a resposta está nesse vídeo. Você gostou desse vídeo? Você conhece outras pessoas que também não sabem exatamente como estudar a redação, não sabem como melhorar a competência número 1? Então, compartilhe esse vídeo agora. Passe esse vídeo para todos os seus amigos, para os grupos de escola, grupos de família, compartilha no seu Instagram, compartilhe em todas as suas redes sociais, que eu tenho certeza que vai ajudar muita gente. E outra coisa, não deixe de deixar aquele joinha da hora, deixe o seu like aqui, faça um comentário. Ficou com alguma dúvida em relação a essa aula? Faça a pergunta que eu mesma vou responder para você, tá? Qual é a sua dúvida? Ah, e outra coisa, essa aula aqui, quando você terminar de assisti-la, você pode fazer o download de um resumo especial em relação a essa competência, onde eu coloco exatamente quais são todas as características dessa competência e o que você precisa para melhorar. E outra coisa, nesse download tem super dicas que vai ajudar você bastante. Tudo bem? Então, galera, não deixe de nos seguir nas redes sociais. Vai lá no Instagram, Dasclos Enem. Lá tem uma porção de possibilidades, mapas conceituais, exercícios, vídeos que vão facilitar a sua vida. Tá em casa, não sabe por onde começar a estudar? Agora você já sabe. O canal Dasclos, ele te deu essa oportunidade. Você tem aulas em casa e o melhor, de graça. Isso mesmo, é tudo gratuito. Você na sua casa, estudando com toda a equipe Dasclos. Um beijo para vocês, espero vocês em outras aulas e até mais. Tchau, tchau.